Mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, amém? Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça, vamos orar? Falar com o Senhor mais uma vez? Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nós estamos aqui cultuando ao Senhor, exaltando ao Teu nome, bendizendo ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Fiel, justo, conselheiro, poderoso, maravilhoso, grande eu sou, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores é o Senhor, ó Pai. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio e Tu és o fim, Senhor. Tu és imutável, a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós estamos aqui mediante a Tua palavra, santa palavra. Poderoso é, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, a Tua palavra traz restauração, traz consolo, exortação, edificação, e nessa noite nós estamos aqui, ó Deus, desejosos por ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Espírito Santo, eu quero convidar o Senhor e dizer que o Senhor tem liberdade nos corações, nas mentes, em cada vida que está aqui nessa noite. Pois através da palavra do Senhor, que o Senhor possa cumprir o Teu querer nessa noite, na vida de todos que estão aqui presentes e naqueles que também estão cultuando de casa. Pai, nós Te exaltamos e pedimos ao Senhor, tire em nome de Jesus os comichões dos ouvidos, tire a dispersação. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que a Tua igreja não permita que o demônio roubador da semente da Tua palavra venha roubar essa semente tão poderosa. E que essa semente, Senhor, possa cair em solos férteis nessa noite. Solos que vão gerar frutos para a glória do Senhor, ó Pai. Frutos permanentes para a glória do Senhor. Eu louvo o Teu nome e peço ao Senhor, fale conosco, que o Senhor tenha liberdade, cure vidas, almas, corações, transforme, restaure, traz renovo, Senhor, traz esperança para aquele que chegou aqui nessa noite aflito, cansado e abatido. Pois o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é quem dá força àquele que está cansado. O Senhor levanta aquele que está caído, o Senhor renova, o Senhor traz força, o Senhor traz algo novo, traz um novo fôlego, ó Pai, e eu creio no nome de Jesus, que assim como foi pela manhã, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio nessa noite. Assim como vidas foram renovadas, restauradas nessa manhã, o Senhor também fará nesta noite para a glória e para o louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Gênesis 16, deixa aberto aí, mas eu quero nessa noite te fazer uma pergunta. Primeiro, quem aqui nunca se sentiu sozinho? Quem um dia na vida nunca se sentiu assim desamparado? Sem esperança? Sem perceber uma solução ou sem enxergar uma saída para um problema? Quem nunca passou por isso? Quem nunca se sentiu sozinho ou quem nunca achou, por exemplo, nossa, eu estou passando por isso e ninguém está me ajudando. Nem Deus está me vendo. Quem nunca pensou assim? Não é verdade? Por diversas vezes, nós pensamos assim, que estamos sozinhos, desamparados, sem solução para os nossos problemas. E eu quero nessa noite trazer uma mensagem de ensinamento, mas que também vai trazer consolo para a nossa alma, amém? Porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos ensina, ela nos consola, ela nos exorta. E nessa noite o Espírito Santo do Senhor me orientou para que fosse através de ensinamento que Ele vai trazer consolo para as nossas vidas. Pensar que Deus não nos vê é achar que Deus está morto. Quando na verdade nós servimos a um Deus que é vivo. Quando na verdade nós estamos aqui mesmo sem ver, Ele está aqui, amém? Eu não preciso ver, eu não preciso arrepiar, não, eu preciso crer. E Ele está neste lugar, Ele vive, Ele reina, Ele governa e Ele permanece no seu trono vendo todas as coisas.
E o que eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite é sobre o Deus que vê as minhas aflições. Queridos, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não estamos desamparados. Nunca estaremos desamparados. Porque existe um Deus lá do seu alto e sublime trono que nos vê. Que vê as nossas aflições. Mesmo que talvez você entrou por essas portas essa noite achando que estava sozinho. Ninguém me ajuda, eu não vejo solução. Mas eu quero te dizer que Deus te vê. Ele pode te ajudar. Ele pode trazer a solução para a sua vida. Amém? Então eu quero falar sobre isso, sobre o Deus que vê a minha aflição. Porque Ele vê, Ele viu e Ele continuará vendo todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então Ele vê todas as coisas. E vai dizer também lá em 1 Pedro 3:12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Olha que Deus maravilhoso, vivo, que vê, que ouve, que fala. Ele é maravilhoso. E se a Bíblia diz, eu creio no que a Bíblia diz. Amém? Você crê no que a Bíblia diz? Aleluia, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Então Ele está com os ouvidos abertos. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. É isso que nós chamamos de onisciência. Ele é onisciente, irmãos. Deus Ele é capaz, Ele é plenamente, completamente capaz de contemplar tudo e todas as coisas. Passado, presente e futuro. Ele vê, Ele é capaz de te ouvir, Ele é capaz de me ouvir, Ele é capaz de contemplar todos nós aqui nessa noite e no mundo inteiro afora, onde houver um povo reunido no nome dEle, a Bíblia diz que lá Ele vai estar. Isso é onipresença também, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. O pastor Tiago até fez um exemplo muito interessante no culto de jovens, olha só que legal. Olha como que Deus te vê e sabe quem é você. Nós vamos juntos, quando eu falar assim, 1, 2, 3. Aí você vai falar o seu nome bem alto. Tá bom? Eu achei isso muito legal. Quando eu falar 3, você vai falar seu nome, tá? Então vamos lá? 1, 2, 3. Mais alto. 1, 2, 3. Alguém entendeu alguma coisa? Não fica barulho, bagunçado? Mas Deus entendeu. Deus ouviu o seu nome separadinho. Deus ouviu Renata, Nicole, Alejandro. Deus ouviu todo mundo. Tiago, Pastor Zito. Deus ouviu. Ele ouviu o seu nome de forma particular. Olha como que Ele é poderoso. Você acha que Ele vai embolar lá em cima, fazendo as contas de oração? Meu Deus, está todo mundo me pedindo oração, não vou dar conta. Não, Ele é poderoso. Ele está te vendo, Ele está me vendo, irmãos. A gente não consegue contemplar a grandeza de Deus, mas a gente precisa crer. Ele é poderoso, Ele nos vê, Ele vê a nossa situação. Ele não é como nós, que se perde, que confunde, ou que bagunça. Nós ficamos aqui, ó, nossa, eu não consegui entender o nome de ninguém, mesmo estando aqui de cima, olhando para todo mundo. Para mim virou uma bagunça no meu ouvido. Eu não ia conseguir atender, acho que meia oração. Mas Ele consegue. Ele é poderoso. Amém? Ele é maravilhoso. Então, Ele nos vê. Então, nós sabemos que Ele nos vê, Ele nos contempla e que Ele está ali com seus ouvidos atentos para nos ouvir. A Bíblia vai dizer em João 16:33, Jesus disse para os seus discípulos, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, irmãos. Então, se Jesus venceu, nós também venceremos. O que Ele quer é que nós tenhamos bom ânimo. Ele diz, olha, vai ter aflição. Quem um dia falou para você que aceitar Jesus vai ser zero luta, mentiu para você. Você vai ter problema, vai continuar tendo as aflições da vida. Elas virão, mas tem de bom ânimo. E o bom ânimo, ele é um estado de espírito. O bom ânimo não é um estado físico, ele é de espírito, ele vem de dentro. Então, por isso que nós precisamos buscar no Senhor esse bom ânimo, para a gente vencer assim como Jesus venceu. Então, se nós passarmos por aflições, saiba que é comum.
Você não está sendo um injustiçado, ou alguém esquecido, ou abandonado. Ó vida, ó céus, ó azar, né? Não. Aflições fazem parte. Faz parte, vai passar. Só que existe uma diferença. Tem aflições que eu posso não passar. Por quê? Porque tem aflições que eu passo por culpa minha mesma. Existem escolhas que eu faço errada, que eu vou ter aflições porque eu fiz uma escolha errada. Existem situações que vai me afligir a minha alma, vai gerar dor, vai causar atrito, confusão, alguma coisa, mas porque eu procurei com as minhas próprias mãos. Então, ou seja, tem aflições que podem ser evitadas? Sim. Depende de nós. Mas tem algumas que o Senhor vai nos permitir passar. Então eu posso viver aflições que eu mesmo procuro. Pressa, inquietação. Sabe, muitas pessoas estão passando por problemas terríveis por causa da pressa. O pastor fez uma ministração maravilhosa falando sobre a pressa. O que é a pressa? A pressa, ela te dá o resultado imediato. Ela não te deixa ver o futuro. Eu estou com pressa, eu quero fazer, eu quero adquirir, eu quero alcançar. Você só vê o resultado imediato, você não vê lá na frente. E aí lá na frente você vai começar a passar por aflições. Por causa da pressa, por causa da escolha errada. Esse é um tipo de aflição que eu mesma procuro. Mas aquelas que Deus permite a gente passar, a diferença é que essas aflições, elas vão gerar em nós crescimento. Elas vão gerar em nós, elas vão produzir, forjar o nosso caráter, nos fazer pessoas melhores, nos fazer crescer, nos fazer enxergar alguns pontos, melhorar. Essa é a diferença. Ou seja, se eu estou passando por uma aflição, muita gente fala deserto, né? Que eu estou crescendo, que eu estou melhorando, Deus está provendo, é porque Deus está me permitindo passar por aquela aflição. E lá na frente nós vamos compreender o propósito disso. Porque as aflições que Deus nos permite passar, elas nos trazem crescimento. Aflição é tudo aquilo que me gera tristeza, angústia, preocupação, medo, inquietação, ansiedade. Quantas pessoas não estão passando por aflições? Por menores que sejam, mas eu creio que todos nós passamos por aflições frequentemente, seja no trabalho, seja em casa, seja no dia a dia, seja em família, enfim, a gente passa por aflições. Então isso é normal, às vezes gera desconforto, é ruim, sim, mas elas virão. Mas nós precisamos saber como lidar. Então, quando eu identifico se a aflição é por minha causa, o que eu preciso fazer? Tomar uma atitude de mudança. Porque eu tomando uma atitude de mudança, eu vou conseguir amenizar aquela consequência daquela atitude ruim que eu tive. Então você precisa identificar essas aflições que você tem passado. Será que não foi por uma escolha errada? Talvez as pessoas passam por aflições, por exemplo, na vida financeira. Ai, estou apertada, meu dinheiro não dá, e aquela aflição, aquela angústia, a pessoa não consegue progredir, crescer, não consegue. E aí a pessoa fica tão aflita, tão mal, ela começa até murmurar, maldizer o dinheiro que Deus propôs para ela, que Deus abençoou. Ela começa, meu dinheiro não dá para nada. Mas essa aflição que ela está vivendo, talvez seja por consequência dela. Por quê? Um cartão de crédito, talvez que a pessoa poderia pagar R$300, ela gastou 1.000. Como que faz? É a aflição que a própria pessoa procurou. Mas em todas essas aflições, irmãos, eu digo que quando a gente identifica, a gente toma uma atitude de mudança, Deus vem com resposta, com provisão, com alívio, com auxílio. Em todas elas nós precisamos entender que Deus nos vê. Mas às vezes Ele vai esperar uma atitude minha e sua de mudança para Ele operar, para Ele agir. Para que a gente mude essas atitudes erradas que nós estamos tendo. Amém? Então essas são as aflições. Então é importante a gente identificar, porque se eu ficar muito tempo numa aflição que eu mesma causei, eu vou retroceder. Então se você está passando por um problema, uma tristeza que você só retrocede, só volta para trás, só dá tudo errado, irmão, fique atento. Porque essa é uma aflição talvez que você mesmo procurou passar por ela.
Então procure lá onde foi o erro e tente mudar. Tente mudar isso para que você cresça, para que você prospere, para que você melhore como pessoa, amém? Mas como eu disse, em todo tempo Deus nos vê. E o que Ele quer falar conosco de uma forma bem simples nessa noite é que Ele está nos vendo. É que Ele está cuidando de nós. Ele sabe das nossas aflições. Ele quer nos ajudar. E a gente precisa se permitir ser ajudado por Ele também, amém? Vamos lá em Gênesis 16, você está com sua Bíblia aí aberta? Vamos ler. Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. E quando isto aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nesta ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Até aqui por enquanto. Aqui nós vamos ver nessa história de Abrão e Sarai, duas mulheres. Sarai, que vai se tornar Sara, e Agar. Duas mulheres vivendo aflições, mas aflições diferentes. Uma delas passou por aflição por escolha dela, por pressa, por inquietação, por atitude errada. E a outra passou por aflição porque o Senhor permitiu que ela passasse, ela não teve escolha. E nós vamos falar de Sarai primeiro. Se eu falar Sara, Sarai, é a mesma pessoa, amém, irmãos? Porque às vezes a gente troca, né? Porque logo no capítulo seguinte já muda o nome. Então a gente já sabe que é Sarai e é Sara, tá? Porque Deus muda o nome de Sarai e muda o nome de Abrão. Aí se torna Sara e Abrão. Então nós vemos aqui essas duas mulheres passando por essas aflições. E é interessante que o Senhor falou ao meu coração também sobre Abraão. Por quê? Não só Sara e Agar passou por aflições, mas Abraão também passou. Porque no meio dessas mulheres, ali estava ele tendo que acatar a sugestão de Sara. E ele também passou por aflição, porque se tratava de filhos. A gente vai ver no decorrer da história que Abraão também passou por aflições. Mas essa aflição que ele passou foi uma aflição por culpa, digamos assim, da escolha de Sara. Então olha como que é sério isso. E eu coloquei aqui um parêntese na minha mensagem, principalmente para os casados. Como é sério as decisões que nós tomamos. Porque a minha decisão pode impactar, na verdade vai impactar diretamente a vida do meu esposo. A decisão do meu esposo vai impactar diretamente na minha vida, porque nós somos uma só carne. Assim foi com Abraão e Sara, eles eram um casal. E a atitude de Sara em entregar Agar numa pressa, de não aguentar mais esperar a promessa, trouxe aflição para Abraão. Então muito cuidado, homem, mulher, casal. As atitudes que você tomar, você pode levar o seu cônjuge a viver uma aflição terrível por causa de você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se eu sou uma só carne e amo o meu esposo, eu não quero afligir o meu esposo. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões na pressa. E aqui nesse primeiro relato do texto, a gente vê Sara sugerindo a Abraão algo que era costume naquela época, não era ordenança de Deus. Ou seja, o costume era, a mulher era estéril, não tinha filhos, ela podia pegar a sua serva e entregar para o seu marido, para que o filho da serva passasse a ser então o filho dela, junto com o marido. Se fosse ali o filho que seria o herdeiro, digamos assim. Porque Deus já tinha feito uma promessa para Abraão, é aí que mora o perigo. Eles já tinham uma promessa, mas já tinham se passado 10 anos. E talvez num dia comum, como nós vivemos dias comuns, Sara acordou talvez mal-humorada, cansada, angustiada, pensando, poxa vida, já faz 10 anos. Deus falou que eu ia ter filho, que Abraão ia ter filho, não vai ter nada não. E talvez ali, num ímpeto, a fé foi embora um pouquinho.
Porque ela disse para ele, olha, vamos seguir o costume. Toma Agar, minha serva, ela vai ter um filho com você e está tudo resolvido. Porque eu acho que vai ser dessa forma. Então a gente já aprende aqui, irmãos, que é muito sério e perigoso nós tomarmos decisões quando nós estamos emocionalmente abalados. Todas as vezes que você está aflito, ansioso, angustiado, inquieto, não tome decisões. Porque senão você vai tomar uma decisão que vai gerar uma aflição para você lá na frente. Nós vamos ver o que acontece com Sara lá na frente por causa dessa decisão que ela tomou. E Abraão, por sua vez, nem questionou. Nem questionou Sara. Ou seja, tinha promessa. Sabia do Deus que prometeu para ele. Porque Abraão foi considerado o pai da fé. Mas ele nem, parece que deu um pane, né, nos dois. Vamos embora. Não vai acontecer nada mesmo, não. Isso é muito perigoso. Talvez os dois estavam um pouco cansados, digamos assim. Então, muito cuidado quando você estiver cansado, sobrecarregado. Eu te dou um conselho, descanse. Descansa a mente, descansa o coração, acalma e deixe para tomar decisões pautadas naquilo que o Senhor te orientar. Quando você estiver bem, tranquilo, em paz, porque na aflição, no cansaço, no desespero, lá na frente vai virar aflição. Então, muito cuidado com isso. Então, nesse dia, Sara diz para Abraão, e ele decide ali se deitar com Agar, né? E ele se deita com Agar, e a Bíblia vai dizer que Agar já fica grávida. Ela já então gera ali, né? Começa a gerar um filho de Abraão. Mas nós sabemos que o filho que Deus prometeu a Abraão não viria de Agar. O filho viria de Sara. Mas Sara não estava sabendo esperar o que Deus prometeu para ela. Quantas vezes nós ficamos aflitos, ansiosos, angustiados por não saber esperar aquilo que Deus nos prometeu? Meu irmão, acalma o seu coração. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Ele é fiel, nós somos falhos, mas Ele nunca falhou, nunca falhará. Ele vai cumprir o que Ele me prometeu e o que Ele te prometeu. Só não tome atitudes precipitadas. Não permita essa inquietação fazer você passar por uma aflição. E a Bíblia vai dizer então que Sara começa um conflito. Vamos ler? Olha lá, no finalzinho do versículo 4. No 4 diz, ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Versículo 5. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu a Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Até aqui, começou a aflição de Sara. Agar fica grávida, o que ela começa a fazer? Desprezar Sara. Sara começa então a ser desprezada, afrontada, talvez humilhada dentro da sua própria casa. Por uma escolha que ela teve, de entregar Agar para Abraão. Mas aí ela começa então a jogar, vamos dizer assim, a bomba para Abraão. Ela diz, olha, que Deus julgue entre mim e você. Olha o que essa serva está fazendo comigo. Isso não é justo, né? Imagino eu, Sara lá, toda para cima de Abraão, sendo que quem fez a escolha errada foi ela. E virou para ele, dá um jeito, que Deus julgue entre nós dois. Olha o que essa serva está fazendo comigo. Mas Abraão disse para ela, olha, a serva está nas suas mãos, faça o que você quiser. E ela optou em pagar o mal com o mal. Aí ela piora ainda a aflição dela, porque em vez dela tomar talvez uma atitude madura, Sara começa a humilhar Agar. E humilha tanto, que Agar não suporta e foge. E sabe para onde Agar vai? Para o deserto. Quantas vezes as aflições nos levam para o deserto? Nos levam para um lugar de solidão, para um lugar
onde ninguém nos vê, onde a gente acha que ninguém pode nos ajudar, onde a gente acha que não tem mais recurso. Muitas pessoas estão assim, por causa das aflições. E a Bíblia vai dizer que Agar vai para o deserto. Imagina, irmãos, sozinha, grávida, sem recurso, desamparada, triste, com certeza, abatida. Olha a situação de Agar. E percebam que ela não escolheu por isso. Agar não escolheu ser serva de Abraão. Com certeza ela foi adquirida quando Abraão esteve no Egito. Então adquiriu, comprou ela como escrava. Ela escolheu? Não. Agar escolheu gerar um filho de Abraão? Não escolheu. Ela não teve escolha. Ela teve simplesmente que aceitar aquilo que a sua senhora impôs para ela. Ela não teve escolha. E aí ela começa a passar por uma aflição por algo que ela não escolheu passar. Mas mal sabia Agar que o Deus que tudo vê estava vendo a aflição dela. Da mesma forma, irmãos, o Deus que tudo vê, Ele vê a nossa aflição, amém? Ele vê o que nós temos passado. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu usei até um exemplo bobo de manhã, porque a gente acha que Deus está tão distante, tão distante, que não nos vê. Mas Ele vê até quando você está na sua casa, você tropeça e chuta o cantinho, e machuca o dedinho e chora. Ele vê você chorando. Ele fala, oh, tadinho, meu filho machucou. Ele é pai. Vocês não acreditam nisso? Não, eu acredito. Eu acredito. Ele é pai. Eu como mãe, minha filha chuta, oh, minha filha, machucou. Eu quero saber, quero cuidar. Se Deus é pai, você acha que vai ser diferente? Ele se importa. Nós temos que parar de achar que Deus não se importa com a gente, porque Ele se importa. Ele vem às vezes com uma palavra mais dura, uma exortação. Por quê? Porque Ele ama. E a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Então Ele se importa, até com você bater na quina, o dedinho na quina. Ele vê o seu choro, Ele vê o meu choro, Ele vê a nossa aflição. E a Bíblia vai dizer que Agar estava então nesse deserto. Vamos ler o versículo 7? E aqui nós vamos ver o que aconteceu com Agar. No versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? E respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? E por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lai-Roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E aqui é o ponto-chave dessa mensagem. Agar vai para o deserto e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, sabe quem era esse anjo? A tipificação do próprio Deus. O próprio Deus ali, falando com Agar. Irmãos, ela era egípcia. Por que Deus iria se importar com uma egípcia? Ela não adorava só o Deus vivo, porque ela morava no Egito, então ela adorava outros deuses, mas ao estar com Abraão e Sara, com certeza, ela conheceu o Deus Todo-Poderoso. Com certeza, ela se rendeu ao Deus Todo-Poderoso. E mais que isso, pelo comportamento de Agar, nós sabemos que ela era uma serva boa e fiel, porque ela era obediente. Então o Senhor, que vê todas as coisas, viu Agar naquele deserto.
E ele chega para ela e olha que lindo, porque a gente percebe o amor de Deus assim como foi no Éden. A Bíblia diz que depois de Adão e Eva pecar, Deus desceu no jardim e chamou por eles, perguntou por eles. E o anjo de Deus vem para Agar naquele deserto sozinha, aflita, e ele diz para ela: Agar, de onde vens? Agar, para onde você vai? O anjo mostra, Deus mostra que se importa com ela. E da mesma forma é assim conosco, irmãos. Ele se importa comigo, ele se importa com você. E muito mais que falar com Agar, ele fala, ele orienta e ele faz promessa. Tudo isso no deserto. Tudo isso no meio da aflição. Está vendo como que tem aflições que o Senhor vai permitir você passar, para que no meio dela ele fale com você, ele oriente você e ele te faça promessas. Ah, Deus maravilhoso. Então, se você passar por uma aflição que o Senhor te permitiu, saiba que Ele vai falar com você. Saiba que Ele vai te orientar. Porque o anjo disse: Agar, volta. Volta e se submete à sua serva. Porque do filho que vai nascer de você, eu também vou fazer uma nação desse menino. Olha que lindo, irmãos. Olha que cuidado de Deus com aquela mulher. E não é diferente conosco. Eu quero que você entenda isso, que não é diferente comigo e com você. Após isso, após Agar ouvir o anjo do Senhor, após Agar ver ali, ouvir as orientações, receber a promessa de que Ismael seria grande, ela faz uma declaração linda, porque ela vai dizer: Tu és o Deus que me vê. Onde ninguém via ela, talvez ninguém se importava tanto com ela, mas o Deus que vê estava lá. Estava lá. Então não pense você que Deus não te vê. Te vê no dia a dia, te vê no seu trabalho, te vê nas aflições, te vê na escola, te vê na faculdade, te vê em casa, Ele te vê. Está lavando louça, Ele te vê. Está no ônibus, Ele te vê. Está no supermercado, Ele te vê. Está trabalhando, Ele te vê. Você não está sozinho, desamparado. E a gente precisa acreditar nisso, porque há uma promessa. O Senhor Jesus diz que não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Consolador e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, querido, se você não se sentir amparado nessa noite, meu Deus, você precisa entender que Ele te vê. Tem uma promessa de que Ele não vai te abandonar. Por que você acha que você está sozinho? Ah, meu marido me largou, mas Jesus não te largou. Ah, minha esposa me largou, Jesus não te largou. Minha mãe me abandonou, mas Jesus não te abandonou. Não te abandonou. A Bíblia diz que pode sim uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama. Ó, que ainda mama, pequenininho. Mas o Senhor, Ele não se esquece de nós. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus que tudo vê e Ele está aqui nessa noite, contemplando a minha vida, contemplando a sua vida, irmãos. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Agar volta e tem o filho Ismael. De Ismael, Deus faz uma nação. Hoje, historicamente, se você puxar toda a genealogia, Ismael é o pai dos árabes. Então, tudo que você vê desse povo árabe é da descendência de Ismael. Então Deus fez sim uma grande nação de Ismael. A Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa. Da mesma forma que de Isaac veio o povo de Deus, Israel, o povo separado de Ismael, também veio uma nação. E olha que perigo, né? Uma consequência que a gente vive até hoje. Um conflito que há, né? Entre os povos até hoje. Por causa de uma decisão de uma mulher, lá atrás. Por causa da decisão de Sara, hoje nações estão em guerra. Israel e o povo árabe. Então é muito sério. Olha como que as nossas decisões, né, vão impactar lá na frente. Mas isso é conversa para outra hora. Mas que fique de alerta para a gente também. Então Agar volta, tem um filho. Parece que está tudo bem, mas ainda não ficou tudo bem. Porque num determinado tempo, onde a Bíblia vai dizer, não precisa abrir, mas depois leia na sua casa, Gênesis 21. A Bíblia vai dizer que no tempo certo o Senhor cumpre a promessa para Abraão e para Sara. E Sara vai gerar um filho. Sara então engravida, né? O anjo do Senhor tinha aparecido para Abraão de novo. Abraão já estava com 100 anos.
E Sara então gera o filho da promessa, que é Isaac. Ismael já era um pré-adolescente na época, e quando Isaac foi desmamado, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele deu uma festa. Ele deu uma festa para aquilo. Então, ou seja, a festa, o banquete estava acontecendo, mas mais uma vez Agar vai passar por uma aflição. É o que eu disse, nós vamos passar por diversas aflições. Agar não estava livre de aflição. Sara não estava livre de aflição. E a Bíblia diz que Sara vê Ismael zombando de Isaac. Zombando. Pode ser coisa de criança, pode não ser, não sei, a Bíblia não diz. Mas zombou, e Sara não gostou. E por não gostar, Sara vai falar com Abraão: olha, eu não quero essa serva aqui mais, manda ela embora. Agar mais uma vez volta para o deserto. Mais uma aflição Agar vai passar. Por causa de uma escolha de Sara, porque Deus permitiu Agar passar. E Agar volta para o deserto. A Bíblia diz que Abraão ali passa por aflição, porque se você ler o texto, você vai ver que Abraão ficou muito aflito, porque era um filho. Irmãos, pensa, talvez ali com seus 15, não sei, 16, por volta disso que Ismael tinha. Imagina você pegar o seu filho pré-adolescente, põe lá uma bolsinha nele de água, um pão, e fala assim: vai embora, você não pode ficar aqui mais. É duro. Abraão passou por essa aflição. E ele pega um pouco de pão e uma vasilha de água e fala para eles irem embora. E Agar volta para o deserto. Só que quando Agar chega no deserto, Agar, ela vai chegar de uma maneira tão aflita, tão angustiante, que ela se esqueceu que um dia naquele deserto, Deus que tudo vê estava lá. Mas ela fica tão aflita, ela não lembrou que o Deus que tudo vê via ela novamente. Assim somos nós. Passa por uma aflição, venceu. Passa por outra, venceu. Mas talvez venha uma terceira e você se esquece de Deus e acha que Deus te abandonou. E Agar vai ficar tão desesperada porque a água acabou. E ela falou: agora eu vou morrer, não tem água. Ela não tinha mais água. E então ela pega o menino, põe o menino debaixo de uma árvore e sai de perto do menino e vai chorar. Aflita. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem recurso, sem amparo, sem ninguém. Porque deserto não é lugar que fica um povoado de gente. É deserto, deserto é deserto, irmão. Não tinha ninguém lá para ajudar ela, não. Imagina a aflição dela: eu não vou deixar ele lá. Não quero ver ele morrer. A Bíblia diz que ela não queria ver o menino morrer. Só que a palavra de Deus vai dizer que o anjo de Deus, que era o próprio Deus, fala com Agar novamente. E ele vai dizer: Agar, meu Deus, o Deus que tudo vê estava lá de novo, irmão. Estava lá de novo. Ele é maravilhoso. E olha como ele diz para Agar. Ele vai dizer assim, ó: Agar, o que te aflige? Primeiro ele pergunta: Agar, o que te aflige? E depois ele vai dizer: não tenha medo. O Senhor pergunta para você nessa noite: o que te aflige? O que está afligindo a sua alma? É algo relacionado à família? É dinheiro? É espiritual? É trabalho? O que te aflige? O que está no fundo da sua alma que te faz às vezes deitar pensando, acordar pensando, chorar, que faz você ir para o canto e chorar igual Agar, larga tudo e vai chorar porque não quer nem ver a situação mais? O que te aflige? Pergunta o Senhor. Qual é o problema que você tem vivido que é maior do que ele? E ele diz para Agar: não tenha medo. Ele lembra Agar que ela não deveria temer, porque o Deus que tudo vê estava lá. E a Bíblia vai dizer que não pelo choro de Agar, mas pelo choro do menino, o Senhor intervém nessa história. E ao intervir nessa história, sabe o que ele faz? Ele abre os olhos de Agar. E Agar, ao ter os olhos abertos, ela vai perceber que tem uma fonte de água perto dela.
A aflição, a dor, a angústia, o medo tomou conta de Agar de tal forma que ela não conseguiu enxergar que o recurso estava logo ali. Que a provisão estava logo ali. E nós somos assim, irmãos. Deus já preparou o recurso, Deus já proveu o que você precisa, Deus já proveu o escape, a cura, não sei o que você precisa, mas a aflição está te dominando de tal forma, você está com o seu coração sobrecarregado de tal forma que os seus olhos estão fechados. Cegos, não conseguem enxergar, porque a Bíblia não diz que Deus fez criar uma fonte, mas que Ele abriu os olhos de Agar, porque a fonte estava lá. Já estava lá o recurso, o mesmo deserto que ela foi, que tinha uma fonte, era o mesmo, só que dessa vez ela estava cega, angustiada, a fonte ali, e ela não viu. Ela falou, vou morrer, acabou a água, vou morrer, vou morrer. Quantas vezes nós nos comportamos assim, por causa da cegueira, da dor? E ela não viu, mas o recurso estava lá. Ela bebe água, dá água ao menino, e dessa vez a orientação de Deus para ela não é para ela voltar mais. Agora ela tinha que prosseguir. E a Bíblia diz que o menino cresce no deserto. Onde que ele cresceu? No deserto. No deserto. Ele cresceu, se tornou forte, um bom flecheiro. E dele o Senhor cumpriu a promessa, fez uma grande nação de Ismael. A orientação não era volta mais, é prossegue. Então vai ter aflição que você vai passar. Que a orientação do Senhor não vai ser volta mais, vai ser prossegue. Levanta, abre os olhos, para de chorar e de achar que acabou, que não tem recurso, que não tem provisão. Bora, porque Deus já proveu aquilo que você precisa. Não é tempo de parar no deserto para chorar mais, irmãos, não é. O Deus que tudo vê, te viu, já preparou o recurso, já contemplou a sua aflição, e agora Ele está dizendo, bora, porque eu já te fiz promessa. Já nos fez promessa. Então por que temer? Por que achar que vai dar tudo errado? Por que achar que não vai conseguir? Por que achar que o recurso acabou? Sendo que o Deus que tudo vê, está te contemplando todos os dias da sua vida. Não está contemplando só aqui. É todo dia, 24 horas. Ele nos vê. O recurso já está aí. Não deixe o desespero te cegar. Não deixe o desespero fazer você esquecer do Deus que tudo vê. Ele já proveu a fonte, o recurso. Aquilo que nós precisamos, querido. Nós não podemos ficar cegos com aquilo que tem nos afligido. Então, ou seja, qual é o convite do Senhor para nós? Descansar nele. Por quê? Mediante a um deserto, Ele faz promessa. Mediante a uma aflição, Ele orienta. Mediante a um problema, Ele fala. Então nós não podemos parar no deserto e ficar prostrado. Tempo de você se levantar. E sabe qual é o convite, né? Davi, eu até anotei aqui o salmo, porque às vezes a gente vive tão aflito, tão angustiado. Davi ele vai dizer no Salmo 139, ele vai dizer, para onde que eu vou fugir do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu faço a minha cama, a minha morada no mais profundo abismo, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Meu Deus, não tem como fugir dos olhos desse Deus que tudo vê. Não tem como fugir dessa presença poderosa de um Deus que, querido, nos ama e quer nos ajudar. Não tem como fugir. E o convite dele para mim e para você também nesta noite é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. É isso que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Descanso. Descanso. Quero convidar o pessoal do louvor aqui, enquanto eu finalizo. Talvez você esteja passando por aflições que o Senhor permitiu você passar. Ou talvez você fez escolhas erradas e está passando por problemas. E aqui eu não estou falando só para adulto, eu estou falando para jovem.
Porque tem jovem passando por aflições aqui também. Muitas aflições na alma. Como que eu posso vencer? Buscando o Senhor. Clamando ao Senhor. Crendo no Senhor. Crendo que Ele é o Deus que tudo vê. Sabendo que não tem lugar que você se esconda do Deus que tudo vê. Não tem lugar que você foge da presença dEle, irmãos. Não tem, não tem. Não tem lugar que você vá, ou por menor que você acha que você seja, ou mais indigno que você seja, Ele é o Deus que tudo vê e quer te ajudar, quer te abraçar, quer te levantar, te renovar nessa noite, irmãos. Que bom que você está aqui, porque o Senhor está permitindo você ouvir essa palavra e receber esse alívio do Senhor nessa noite, amém? Você pode ficar de pé para a gente orar nessa noite? Irmãos,